A renda, em detalhe. Feita com a renda de bio. Essa renda que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, eu espero ensinar para os meus filhos, que é uma cultura muito bonita e não pode morrer. Este vídeo que você vai assistir mostra o que aconteceu na extensão rural do ano de 2003 até o ano de 2006. É uma história singular nas políticas públicas do Brasil, uma história de construção social, de liderança, de competência, persistência e compromisso. Uma aventura que vai da desesperança até o sonho e que começa a ser uma realidade. Janeiro de 2003. Um governo popular assume o país. O Brasil empunha a bandeira da inclusão social. A concepção de desenvolvimento sustentável, forjada pela sociedade ao longo das últimas décadas, finalmente é incorporada pelas políticas públicas no Brasil. É nossa missão afirmarmos uma estratégia de desenvolvimento para o meio rural brasileiro que represente dignidade e melhoria de renda para os nossos agricultores familiares, que afirme uma proposta de reforma agrária sustentável, com qualidade produtiva, com qualidade social, com qualidade ambiental. Em 2002, o presidente Lula apresentou para o conjunto da sociedade brasileira um conjunto de programas. Para o Brasil Rural, o programa denominou-se Vida Digna no Campo. Esse programa trabalharia um conjunto de políticas respeitando a diversidade de todo o nosso rural. Mas ele teria algumas prioridades. Uma das prioridades era o fortalecimento da agricultura familiar para um Brasil rural sustentável. Mas tão importante quanto tudo isso é ter o conhecimento necessário para produzir e produzir bem de uma forma responsável. Produzir com o conhecimento adequado significa criar as condições para que o nosso agricultor, para que a nossa agricultora junte o seu saber, ou ao seu saber, o saber disponível através do conhecimento, da pesquisa, produzido no nosso país. E algo que para muitos que vivem a extensão rural no Brasil parecia impossível de acontecer, aconteceu. A extensão rural foi retomada pelo governo federal. Fruto de uma longa participação com diferentes atores, se desenhou as bases de uma política nacional de ATE. Essa política nacional de ATE buscou integrar duas diferentes formas de ATE. Renascer, reconstruir, fortalecer as EMATERs, a nossa ATE oficial pública. E trabalhar integrado a toda uma diversidade de ATE representada pelas ONGs, pelas cooperativas de técnicos, pelas ATEs integrado aos movimentos. Aqui na SAF, na Secretaria da Agricultura Familiar, chegava a extensão rural para unir-se às políticas da agricultura familiar brasileira. Ao lado das políticas de crédito e seguro rural, ao lado de um departamento de agregação de valor e renda, passamos a contar então com o DATER, responsável por uma política nacional de ATE, que consolidaria um conjunto de programas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável de todo o nosso rural brasileiro. Foi um longo tempo e existia um grande passivo. Sem políticas, sem recursos e não haviam técnicos no DATER.
Bom, o DATER estava completamente obsoleto, não tinha funções, praticamente não tinha orçamento, pouco mais de 5 milhões, portanto, sem nenhuma capacidade de articular e coordenar uma política de extensão rural no Brasil. E a decisão do governo de retomar a extensão rural gerou uma enorme expectativa em todo o território nacional. Naquele momento, o importante era retomar a coordenação do serviço de ATER e alocar recursos para que as atividades pudessem ser executadas. O desafio estava colocado: reconstruir a coordenação nacional e o Sistema Nacional de Extensão Rural Pública no país. Então, o negócio era arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Eu acho que é um processo de acúmulo que vem já de um bocado de tempo, de discussões dos movimentos sociais, de organizações de apoio da agricultura familiar em relação aos critérios de sustentabilidade, né, a agroecologia como um padrão tecnológico sustentável, metodologias participativas para a promoção do desenvolvimento. Isso tudo foi incorporado através de uma forma extremamente positiva, que foi a relação bastante aberta e digamos, de cooperação entre os técnicos do governo e a sociedade civil. Foi uma experiência para nós muito interessante pela forma democrática que foi construída a política, né? A FASES foi sempre atuante e presente em todos esses momentos de discussões da extensão rural no país. Em primeiro lugar, a FETRAF Brasil quer parabenizar a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em especial da Secretaria da Agricultura Familiar da SAF. Pela primeira vez, a gente consegue colocar em prática todos os ensinamentos, todos os debates, todas as metodologias e princípios que vem acumulado ao longo desses anos. Começa aí, a partir de 2003, uma nova forma de trabalhar assistência técnica e consideramos que foi o início da rediscussão e do rebrotar da esperança, da possibilidade de que se tenha não só o crédito, mas também um serviço de assistência técnica que possa melhorar a capacidade da produção e da geração de renda para nossas famílias no campo. A diretoria da Asbarer decidiu que aquele era um momento histórico para recuperarmos a extensão rural oficial nesse país. Por isso, através das suas afiliadas, participou nas oficinas regional e na oficina nacional, para que viéssemos ter uma política de ATER para atender a agricultura familiar brasileira. Na verdade, a decisão política do governo federal possibilitou a formação de uma grande aliança entre as organizações governamentais e não governamentais de ATER, os movimentos sociais, os governos estaduais e o governo federal. O que por mais de uma década havia sido impossível de se realizar, agora passava a ser uma realidade. A Carta Magna da nova ATER estava elaborada. Ia ter início uma pequena, mas importante revolução na extensão rural do Brasil. A nova extensão define com seu público a agricultura familiar. Esta imensa população que vive em quase todas as partes deste país, nas florestas, no sertão, na mata, no semiárido, no litoral, na topografia quebrada. Somam mais de 4 milhões de famílias. Ocupam apenas 30% da terra da agricultura e são responsáveis por 80% dos empregos no campo e da comida que chega à mesa dos brasileiros. Um povo que historicamente resiste à exclusão, contribuindo para o desenvolvimento do país. Tanta moça bonitinha, quando morre vai pro céu, vai, achou quem te leva, vai.
desafio agora é consolidarmos o Cibrater na construção, na consolidação da política nacional de ATER. As redes de ATER a nível local, territorial, os planos estaduais e nacional de ATER, a nossa integração da ATER com a pesquisa e com o ensino, para cada vez mais qualificarmos as políticas de fortalecimento da agricultura familiar rumo à construção de um Brasil rural sustentável. O desafio maior é que eu acho que o espaço do DATER, o espaço da assistência técnica de extensão rural, o próprio conceito, ele tem que ser ampliado para ele passar a vigorar como se o extensionista, ele tem um papel crucial na promoção do desenvolvimento. Ele passa a ser, na verdade, é o grande ator, o gestor das diferentes iniciativas e políticas de promoção do desenvolvimento. Consolidar a implantação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e implementar o Cibrater e viabilizar recursos para que os agricultores tenham acesso à extensão rural com qualidade e que ela seja universalizada em todo o país. O Cibrater, que já tem um passo, já tem a portaria criando o Cibrater, existe um grupo de trabalho dentro dos quais envolvido da sociedade, a FASER faz parte, que está para a estruturação do Cibrater. E aí sim a gente consolida a política, né, dando toda essa conotação do sistema que vai colaborar muito e forte para a implementação dessa política. O processo, do ponto de vista de concepção, ele está montado, o que falta agora é consolidar e investir realmente para valer. Um novo sistema brasileiro de assistência técnica e extensão rural pública, um novo Cibrater para assistir todos os agricultores e agricultoras familiares do país e qualificar as políticas públicas para o campo. Um desafio já assumido que depende da determinação de muitos, de cada governante, de cada extensionista, de cada agricultor, de cada cidadão, para fazer do sonho uma realidade. E que é uma cultura muito bonita e não pode morrer.